Bom dia a todos e sejam bem-vindos ao call de resultados do quarto trimestre de 2024 da Valid. Eu sou Júlia Araújo, coordenadora de Finanças Corporativas e RI. Antes de começarmos a apresentação, farei alguns avisos. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas assistindo a teleconferência durante a transmissão. Para aqueles que tenham interesse, a apresentação também está sendo disponibilizada com tradução simultânea para o inglês. Os slides de apoio que vamos apresentar estão disponíveis em nosso site de RI e logo após o evento, o replay também estará em nosso site. Antes de acabar a apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas desde já e a qualquer momento durante a transmissão. E para enviar, basta acessar o chat aqui da plataforma. É importante esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativa a perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras se constituem crenças e premissas da nossa diretoria, bem como informações que hoje estão disponíveis para a empresa. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Estas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que as condições econômicas gerais da indústria, além de outros fatores operacionais, também podem afetar o futuro da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Hoje estarão comigo aqui Ilson Bressan, CEO da Valid, e Olavo Vaz, CFO e diretor de RI. Eu chamo agora o Bressan para dar início à apresentação. Bressan, bom dia. Bom dia, Júlia, e bom dia a todos e todas que nos acompanham nesse call de resultados do quarto trimestre de 24, especialmente a nossa base de acionistas. Agradeço esse momento em nome da diretoria executiva a todos os colaboradores da Valid. É com cada um de vocês que construímos juntos os resultados que vamos apresentar. 2024 foi um ano importante de transição e marcado pelo maior lucro líquido da história da Valid e pela validação de uma nova avenida de negócios. Isso demonstra a capacidade da empresa de se transformar, além da força ímpar da estrutura de capital, a mais sólida desde a abertura de capital da empresa em 2006. Essa posição de robustez da Valid foi mais uma vez confirmada na última análise de rating feita pela Moody's local, no final de fevereiro deste ano, que aumentou o rating da empresa e de suas emissões, ficando em seu mais alto nível desde que começou a ser avaliada. Tivemos no último trimestre de 24 a maior receita líquida para um período de 3 meses, chegando a 589 milhões. Com isso, fechamos o ano com 2,17 bilhões de faturamento, 4% abaixo do que entregamos em 23, e com a RR próxima de 2,35 bilhões. Contida nesta receita líquida total, quero enfatizar as receitas que vieram dos novos negócios. Chegamos no quarto trimestre de 24 com 66 milhões de faturamento, levando o acumulado do ano para mais de 216 milhões, um crescimento de 300% entre os 2 anos. Em termos de EBITDA, encerramos o quarto TRI com 110 milhões e o ano com 487 milhões, com margem de 18,6% no trimestre e 22,4% no acumulado do ano. O resultado mais pressionado em 24 se dá especialmente pelos resultados menores de Telco no primeiro semestre e por margens também menores em PEI no segundo semestre, verticais que retomam a sua dinâmica histórica pré-pandemia. Sobre o lucro líquido de 381 milhões realizados em 24, 63 milhões foram obtidos no quarto trimestre. Esse resultado recorde do ano foi influenciado sim pela venda parcial da nossa participação na Cubic no primeiro trimestre de 24, porém, sem considerarmos esse evento, o lucro líquido recorrente da Valid em 24 foi de 269 milhões, ainda assim, o melhor resultado já obtido pela empresa. No último trimestre, tivemos uma geração de caixa operacional de 178 milhões, levando o acumulado do ano para 425 milhões, uma conversão de 87% do EBITDA. Pelo segundo ano consecutivo, esse indicador fica próximo dos 90%. Com esses resultados consistentes, aliado a uma estrutura de capital equilibrada, chegamos ao final de 24 numa posição líquida de caixa de 190 milhões e realizamos ao longo do ano pagamentos de mais de 140 milhões em proventos, o que representa 53% do resultado recorrente da empresa, em linha com o patamar que a Valid vem pagando desde sua abertura de capital em 2006. Quero destacar também as 3 diferentes frentes que denominamos de novos negócios e que começaram a faturar na virada de 22 para 23.
Encerramos o ano com estas receitas crescendo 300%, somando 216 milhões, o que significa 10% de toda a receita da Valid. Considerando apenas o último trimestre de 24, o faturamento chegou a 66 milhões, ou um ARR de 264 milhões. Essas três frentes de negócio foram responsáveis por 17% do EBITDA consolidado da Valid. Isso mostra a capacidade da empresa de se transformar, focando em negócios crescentes e com margens sustentáveis. Dentro de governo digital, portfólio que adicionou 90 milhões ao nosso faturamento em 24, a Valid possui hoje projetos sendo desenvolvidos em 12 estados. Já em soluções mobile e OEM, nos últimos 2 anos já realizamos projetos com 144 clientes, em quase 60 países de todos os continentes. Em Digital Onboarding, estamos fazendo atualização de portfólio e produto para avançar em novas frentes e novos clientes. São dessas 3 unidades de negócio que devemos obter a maior parte do crescimento da Valid ao longo dos próximos anos, e acreditamos que superaremos os 15% de representatividade ainda em 2025. Imaginemos por um instante que esse call não é de uma empresa listada como a Valid, e sim de uma startup que está apresentando seus resultados. Quando olhamos um crescimento de 300% ano contra ano, de um negócio e portfólio que começou quase do zero em 22, quais seriam as nossas percepções de valuation dessa startup? Destacando, esse negócio iniciou em 22 com 3 milhões de reais, cresceu para 54 milhões em 23 e alcançou 216 milhões de reais de receita em 2024. Certamente nós estaríamos concluindo que essa startup tem um enorme potencial de crescimento e exponencialização da sua receita e valor. Se fosse uma startup seria um crescimento fantástico, mas agora imagina isso dentro de uma empresa que é líder dos mercados em que atua, que possui 70 anos de credibilidade e que tem uma incrível geração de caixa. Pois é nesse potencial, quase escondido na Valid, que nós todos estamos trabalhando para gerar crescimento nos próximos anos, ancorados nas competências centrais desenvolvidas ao longo da nossa história e aplicados aos mercados e clientes em que já atuamos. Dando sequência, quero destacar esse slide que fez parte das nossas apresentações desde o início de 24, com esse novo time de gestão. Confiamos na capacidade de extrair valor dos nossos negócios mais tradicionais e ao mesmo tempo em que queremos gerar valor em novos negócios a partir das nossas competências centrais. Estamos fazendo isso com mais investimento em tecnologia e portfólio de produtos e retendo e atraindo gente com o perfil de fazedores. Essa cultura forte e inconformada de pensar no crescimento sustentável e na perenidade da empresa a serviço do cliente, dos acionistas e da sociedade é a essência da cultura que estamos construindo nesse momento. Quando comparamos as diretrizes assumidas e os resultados de 24, chegamos ao fim do ano fiscal com a sensação de missão cumprida no curto prazo e com a confiança de que podemos levar a Valid a um novo ciclo de crescimento e relevância para nossos clientes, nossos acionistas e a sociedade nos próximos anos. Olhando para o futuro, estamos focados nas seguintes ações. Para um horizonte 1 de curto prazo, nosso foco continua na consolidação dos novos negócios, especialmente em governo digital, digital onboarding e digital mobile, além de extrair valor dos nossos negócios tradicionais, seja em mobile, em cartões ou em documentos. As dinâmicas específicas de cada um desses negócios nos dá um cardápio de riscos e oportunidades com as quais estamos acostumados a lidar ao longo da nossa história. Entre essas duas coisas, de extrair valor e gerar valor, estamos também plantando sementes para o futuro e trabalhando nas bases do que entendemos ser a plataforma integrada de identidade segura e dados da Valid. Para um horizonte 2 de médio prazo, queremos continuar aumentando a relevância dos novos negócios, chegando a 25% da receita líquida total já em 2027. Mas também estamos realizando esforços de ampliar o portfólio CROIs de produtos digitais, utilizando as nossas competências centrais em mercados adjacentes aos atuais. Nesse sentido, um olhar para a cibersegurança, parcerias estratégicas com as Big Techs e seus portfólios de cloud e suítes de gestão, além de um olhar sobre plataformas de dados, estão entre as nossas prioridades. E por fim, planejando o Horizonte 3, estamos iniciando o que chamamos de Expedição 2030,
Ano em que queremos mostrar uma companhia com nova matriz de receita líquida, onde a plataforma integrada de identidade segura e dados colocará a Valid em outro patamar de relevância como o grande player orquestrador das relações de confiança da sociedade. Para isso, estamos plantando desde já as sementes de um novo portfólio com o qual pretendemos dobrar a receita líquida da Valid e multiplicar o seu valor de mercado. Chamo agora o Olavo para que possa detalhar um pouco mais dos nossos resultados de 2024. Volto em breve com vocês na sessão de perguntas e respostas. Olavo, é contigo. Obrigado, Bressan, e bom dia a todos que estão nos acompanhando. Vamos começar olhando a receita e o EBITDA da Valid no último trimestre e no fechamento de 2024. Encerramos o trimestre com receita de 589 milhões, queda de 7% em relação ao quarto TRI de 2023. Essa é a maior receita trimestral do ano da Valid, o que também representa um aumento de 2% frente ao último trimestre. Tanto em ID quanto em Mobile, tivemos faturamento acima dos períodos anteriores, com a queda vindo da vertical de Pay em função de uma base de comparação ruim, especialmente contra o quarto trimestre do ano passado, já que naquele período houve a máxima desvalorização da moeda argentina. No ano fechado de 2024, a receita da Valid alcançou 2 bilhões e 170 milhões, queda de 4% frente ao número de 2023. Temos queda na comparação ano contra ano em Mobile, em função do início de ano ruim em 2024, comportamento que mudou a partir do segundo semestre. E em Pay, muito em função da base de comparação ruim com o ano de 23, em que a Argentina iniciava um grande processo de reestruturação político-financeira. Os números daquele ano possuem um ajuste anual de inflação de 124 milhões, 80 milhões desses apenas no último trimestre. O impacto de todo o ajuste de inflação em 2024 foi de 60 milhões. Em função dos desafios que vimos na vertical de Mobile no início do ano de 24 e das margens mais apertadas em Pay no segundo semestre, já antevíamos um ano com margens piores do que enfrentamos no ano passado. Encerramos o trimestre com EBITDA em 110 milhões, queda de 26% contra o quarto TRI de 2023 e 17% frente ao terceiro TRI de 24. A maior queda em ambos os períodos se deu na vertical de Pay, que tem sido impactada por um cenário com pouca demanda adicional de cartões, visto os patamares atuais de taxa de juros, e forte pressão de custos denominados em dólar. Mais à frente, eu vou dar mais detalhes sobre essa unidade. O EBITDA no ano ficou em 487 milhões, com margem de 22,4%. A margem inferior em 24 já era esperada, uma vez que em 23 ainda tínhamos demandas reprimidas de documentos e melhores preços em Pay, especialmente no Brasil. Mesmo com um trimestre com queda de EBITDA na comparação anual, entregamos um lucro de 63 milhões, crescimento de 77% com a comparação do último TRI de 2023. Esse resultado foi possível especialmente por uma forte redução nas despesas financeiras e por uma melhor alíquota de imposto. Essa mesma visão fica ainda mais clara no resultado anual. Mesmo partindo de um EBITDA 14% menor, o lucro recorrente da Valid ficou 26% acima do que em 23, em 269 milhões. O resultado financeiro em 2024 foi 75 milhões melhor do que em 23, especialmente pela redução das despesas financeiras à medida que a empresa vem se desalavancando. Em termos de impostos, tivemos em 2024 uma menor alíquota quando comparada ao ano de 2023. A busca por alíquotas mais baixas continuará sendo um objetivo em 25 e a utilização do JCP dentro dos limites é um direcionamento do nosso time. Sobre um resultado recorrente de 269 milhões, tivemos a contribuição positiva da venda de ativos ainda no primeiro TRI, de cerca de 112 milhões, o que leva o lucro contábil no ano para 381 milhões, o que representa cerca de R$ 4,81 por ação, o maior lucro da história da Valid. Vamos passar agora por alguns indicadores. A gente pode ver uma pequena queda na margem EBITDA em 2024, mas ainda assim com margem líquida acima dos anos anteriores, considerando tanto os números recorrentes quanto os números contábeis. Para o ROIC, tivemos também uma pequena queda em 24, fechando em 18,2%. E finalmente, para o ROI, encerramos 2024 com um indicador próximo de 21%.
Vamos analisar agora as variações do caixa no trimestre e no ano. Apenas no último trimestre, tivemos uma geração de caixa operacional de R$ 178 milhões, o que representa uma conversão de 162% do EBITDA no período. Este indicador ele foi positivamente afetado por melhorias nas principais linhas de capital de giro, tais como contas a receber, estoques, impostos e fornecedores. No último trimestre do ano, também tivemos os maiores volumes de CAPEX do período, cerca de 50% de todo o volume de 2024. Isso se deu por pagamentos de earn-out de aquisições, assim como a ativação de alguns projetos, tanto de ID como de mobile, que ficaram concentrados em funções de entregas no último período do ano. E nesses meses também ocorreram os maiores volumes de desembolsos de provento do ano, em cerca de 60 milhões de reais. Ainda assim, a gente encerra o ano com um caixa de 770 milhões, cerca de 30 milhões acima do fechamento do terceiro trimestre. Consolidando os valores do ano, a forte geração operacional no último trimestre contribuiu para que a conversão do EBITDA em caixa ficasse em 87% em 2024. Fora os itens de CAPEX e de redução de despesas financeiras que já mencionei, comento também sobre mais um ano de redução da dívida bruta da empresa, além de contribuições positivas da venda de ativos e de efeito cambial positivo, uma vez que a Valid possui hoje uma parcela importante do seu caixa em moeda forte. Iniciamos 2025 com uma posição confortável de caixa, o que ajuda a empresa a passar com mais tranquilidade por momentos de maiores desafios. Eu comentei no slide anterior sobre os avanços que tivemos nas principais contas que compõem o nosso capital de giro. Aqui eu vou apresentar algumas dessas. Notem que em estoques, trimestre após trimestre, buscamos a evolução do indicador com uma melhoria de quase 20 milhões apenas no último TRI. De maneira semelhante, no contas a pagar, melhoramos o indicador em outros 20 milhões apenas no último trimestre. Já no contas a receber, a partir do início do terceiro trimestre, com a recuperação do mercado de mobile, vimos um aumento das contas, visto que nesse segmento os prazos de pagamento são mais dilatados e dolarizados. A gente continua focado em melhorar os nossos indicadores de capital de giro, ainda que novos avanços vão ser marginais. Nos últimos anos, a gente teve um olhar especial para a questão de alavancagem, tendo atingido um grande marco no primeiro TRI de 24, momento em que a Valid se tornou pela primeira vez uma empresa com caixa líquido desde o seu IPO em 2006. Desde o fim de 2020, a Valid reduziu a sua dívida bruta de 1 bilhão e 200 para 580 milhões, uma queda de 52%. Ao mesmo tempo, a nossa posição em caixa subiu 58% no período, chegando ao fim do ano passado em 770 milhões. Como os gráficos na tela mostram, temos uma confortável posição em caixa, com menos de 20% da nossa dívida vencendo no curto prazo, além de uma elevada bancabilidade com os nossos principais bancos parceiros. No último trimestre, a gente só fez uma operação financeira, o que envolveu o pré-pagamento de uma dívida junto ao Santander na Espanha, e remontamos essa operação aqui no Brasil. A gente continua buscando operações que melhorem ou alonguem o passivo da Valid. Sendo assim, há poucos dias concluímos uma nova captação junto ao banco BNB. Esta é uma operação pequena, de cerca de 7 milhões de reais, mas marca a abertura de portas da Valid junto a essa instituição, que é uma importante financiadora de projetos na região Nordeste, região em que a Valid tem operações relevantes. Além disso, essa operação possui prazo de amortização de 60 meses, o mais longo da Valid, tal como custos reduzidos abaixo até mesmo do CDI. O ano de 2024 foi mais um ano de destaque para as ações da Valid. Eu vou começar falando pela liquidez. A gente fechou o ano com um volume médio negociado de 12 milhões por dia, aumento de 33% no ano contra ano. Em termos de rentabilidade, o papel subiu 30% em 2024, patamar bem acima do Ibovespa e do índice de Small Caps. Esse desempenho é ainda mais forte quando a gente analisa as janelas de 24 e 36 meses. Mesmo com esse forte desempenho, nós da administração da empresa continuamos vendo possibilidade de valorização do papel e estamos realizando constantemente a recompra de ações no mercado. Eu fecho aqui o slide de mercado de capitais
reforçando o compromisso da Valid em retomar parte do seu resultado aos acionistas. Em 24, realizamos 142 milhões de pagamentos em proventos, parte através de dividendos extraordinários e a grande parcela através de JCP. Com isso, no ano, tivemos um dividend yield de 8% e um payout de 53% quando a gente considera o resultado recorrente. E agora eu vou começar a detalhar o resultado por verticais. Vamos começar por ID e Governo Digital, vertical em que a Valid é a líder nacional na emissão física e digital de documentos. Nesse trimestre, alcançamos a marca de 7,8 milhões de documentos emitidos, aumento de 10% em relação ao quarto TRI de 2023 e pouco abaixo do terceiro TRI de 24. Lembro que o terceiro TRI é sempre o mais forte do ano devido aos efeitos calendário. Com isso, a gente encerra o ano com 30 milhões de documentos emitidos, melhor ano da série histórica da empresa. Nos próximos slides, eu vou apresentar uma abertura dos documentos entre CNH e RG Sim. Em termos financeiros, a divisão entregou no último trimestre receita de 225 milhões e EBITDA de 61 milhões. Estes números representam um avanço de 7% na receita e queda de 9% no EBITDA. Ainda que a gente tenha conseguido avançar em receita, especialmente em função de governo digital e digital onboarding, como tivemos a implementação de grandes projetos no final de 24, a margem ficou um pouco mais pressionada, algo bem pontual. Falando de novos negócios, no slide de destaques, o Bressan comentou sobre a importância que tais negócios começam a ter na Valid. Mas eu queria aqui destacar a relevância que esse já tem nessa vertical. Em 2024, os novos negócios responderam por 17% da receita dessa vertical e por 26% do EBITDA. Com tudo isso, a gente fecha o ano com a vertical somando 846 milhões de receita e 263 milhões de EBITDA, o que representa crescimento em ambos os indicadores comparado com 2023. Neste slide, no próximo, eu vou detalhar um pouquinho mais sobre a emissão de documentos e o motivo que nos leva a acreditar que a gente vai ter um grande potencial nos próximos anos. No gráfico de cima, a gente tem a evolução da emissão da CNH, na linha branca. E na linha azul, a emissão de RG e Carteira de Identidade Nacional nos últimos trimestres. Como a gente já previa e já tínhamos anunciado, a gente começaria a ver uma queda gradual no volume de CNH, uma vez que os estoques não emitidos da pandemia já acabaram. Em 24, essa queda de volumetria em CNH foi de 7%. Essa queda ela seria uma preocupação caso a gente não tivesse o avanço expressivo da Carteira de Identidade Nacional, que começou a evoluir a emissão no início de 24. Esse avanço ele fica mais claro quando no gráfico inferior dividimos a reta entre o antigo RG estadual e a nova Carteira de Identidade Nacional. A partir da virada de 23 para 24, há uma explosão na emissão de SINs. Esse aumento levou a um acréscimo de 31% na demanda por identidades no ano contra ano. O Brasil encerra o ano de 2024 com 17 milhões de SINs emitidas, sendo destas cerca de 10 milhões emitidas pela Valid. Ainda que 17 milhões de SINs emitidas seja um número expressivo, essa é uma pequena fração da população brasileira. Nesse segundo slide, a gente mostra no mapa os estados em que estamos presentes com a emissão da identidade oficial. O estado mais avançado, ou seja, aquele que tem o maior percentual da população já com o novo documento, é o Piauí, com cerca de 25%. E eu queria aqui lembrar que o Piauí foi o primeiro estado a emitir a nova SIM ainda em dezembro de 22. De maneira geral, os estados estão hoje com apenas cerca de 7 a 10% de suas populações com o novo documento. Vale observar também esse percentual por faixa etária. Hoje a faixa etária com a maior emissão é a de 15 a 19 anos. Isso ocorre porque é nessa faixa em que o cidadão atinge a maioridade. Daí precisa de documento, seja para dar entrada em emprego, educação, programas de benefício e outros. O status atual da emissão de documentos nos dá um panorama interessante para os próximos anos. Considerando que até o início de 2032, os antigos RGs estaduais não serão mais válidos, existe uma demanda quase que contratada de documentos pelos próximos 8 anos. E se a gente considerar uma média de emissão linear até lá, já teríamos uma volumetria maior do que os patamares atuais de emissão de RG. No entanto, isso parece ser uma visão bastante conservadora,
já que os governantes já notaram a importância de ter bases biométricas atualizadas e que conversam entre si e, com isso, tem incentivado a população a acelerar a emissão da SIM, o que traria ainda mais receita de curto prazo para a Valid. A evolução da emissão da SIM ao longo de 25 é um importante indicador que observaremos e traremos nos próximos materiais de resultados. Em Payments, tivemos um quarto trimestre fraco, ainda que a base de comparação seja ruim. Para que possamos colocar em bases comparáveis, no último trimestre de 23, tivemos um efeito na receita de 79 milhões de reais e no EBITDA de 16 milhões, em função da máxima de valorização do peso que ocorreu em dezembro de 23. No quarto trimestre de 24, o efeito de inflação ficou em apenas 18 milhões na receita e de 700 mil no EBITDA. Então, temos na receita cerca de 60 milhões de queda que se explicam em função de ajustes de inflação, efeito que no EBITDA foi de 16 milhões entre o quarto TRI 23 e o quarto TRI 24. Mesmo que a gente exclua os efeitos inflacionários, a vertical de Payments começou a enfrentar um cenário mais competitivo no segundo semestre de 24. Uma menor demanda marginal de cartões por parte dos bancos, aliado a um cenário mais estressado de câmbio, tem levado a preços mais apertados nessa divisão. A gente teve em 24 volumetria maior que em 23, mas com preços levemente mais baixos. A pressão dos custos levou a margens menores, encerrando o ano com 125 milhões de EBITDA, uma margem de quase 16%. Ao longo de 25, a gente vai trabalhar mais forte na busca por oportunidades de custo e melhorias operacionais nessa vertical. Vamos encerrar agora a análise das unidades de negócio, passando para o segmento de mobile. A gente encerrou o quarto TRI com vendas de 174 milhões e um EBITDA de 30 milhões de reais, o que representa uma margem de 18%. Tivemos crescimento de 12% em receita e de 27% em EBITDA na comparação ano contra ano. No ano de 24, que começou com o mobile apresentando resultados fracos, mas conseguimos, com o desenrolar desse, alcançar uma margem perto de 18%, ficando dentro do intervalo que havíamos mencionado em outros calls de resultados, entre 18 a 20 para o ano fechado. Assim como tem acontecido na vertical de ID, com o passar dos trimestres, passamos a ver os projetos de soluções e OEM ganhando tração dentro dessa vertical. Em 24, encerramos o ano com essas entregas respondendo por 72 milhões de receita da vertical, o que representa 13% do total. Eu destaco que em seu último relatório do fim de fevereiro, a Counterpoint Research elencou novamente a Valid como uma das empresas líderes no segmento de eSIM, o que dá mais força em nossa busca pela transformação desse importante segmento. Pessoal, antes de passar para a sessão de perguntas e respostas, eu vou falar de 3 eventos subsequentes que ocorreram após o fechamento de dezembro. Na nossa última RCA de fevereiro, o Conselho aprovou o pagamento de JCP de 124 milhões de reais, o que representa 1,57 por ação. Esses pagamentos eles se darão em parcelas trimestrais e iguais e vão ocorrer nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Isso reforça o compromisso da Valid em retornar parte dos seus resultados aos acionistas, especialmente na forma de JCP. A gente também teve, recentemente, a elevação do nosso rating pela Moody's Local, conforme o Bressan falou no início da nossa apresentação. E também tivemos a conclusão da operação financeira com o BNB, cujos recursos recebemos na primeira semana de março. Pessoal, com isso a gente fecha o nosso material do quarto trimestre de 2024. Agora, eu vou pedir para vocês só 2 minutos, enquanto a gente se organiza aqui no estúdio, e já a gente volta com a sessão de perguntas e respostas, que podem ser feitas através do chat da plataforma. Obrigado mais uma vez. Estamos de volta, vamos dar início agora à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas elas podem ser feitas aqui através do chat da plataforma. A primeira pergunta ela vem do Fábio, eu vou direcionar para o Bressan. Sem dar guidance, qual é a expectativa para as verticais de mobile e pay para o primeiro semestre de 2025? E aproveitando, qual será a estratégia com relação às operações na Argentina? Olá, Fábio, bom dia, obrigado pela pergunta. As verticais de mobile e de pay, elas apresentam dinâmicas
que retornam a um patamar histórico de comportamento com o qual a gente tem uma experiência bastante grande de lidar. Nós vimos no ano passado a vertical de mobile fazendo uma grande recuperação ao longo dos quarters, né? Do primeiro quarter ao último quarter a gente vê uma recuperação fenomenal. E a gente enxerga que para esse ano, continua essa mesma batalha por volumes, por trabalhar com os clientes Tier 1 que a gente já tem. Então, a dinâmica específica de SIM Card, ela é uma dinâmica bastante competitiva, onde a gestão de custos, a gestão de escala de volume, ela é fundamental. Por outro lado, ainda em mobile, a gente está enxergando que a velocidade de migração, né, e a adoção do eSIM, especialmente em várias geografias do mundo, passa a ser mais discutida pelas MNOs, pelas operadoras, ao mesmo tempo que a gente enxerga que na frente de OEM, os fabricantes de devices estão começando a lançar com maior volume os aparelhos low-end ou middle-range habilitados para o eSIM. Então a gente enxerga essa dinâmica competitiva no nosso business mais tangível de SIM Card e com perspectiva de ocupação de território no nível do eSIM e de OEM com nossa plataforma mais digital. A dinâmica de Pay, a gente viu no ano passado que teve um comportamento, enquanto o mobile recuperava, né, Pay sofreu um pouquinho mais em relação às margens, especialmente no segundo semestre. Então aqui a dinâmica específica que vale para o Brasil e vale para a Argentina, né, é uma dinâmica da gente estar muito atento aos custos, da gente conseguir manter market share ou crescer market share, especialmente dentro do Brasil, fazendo a nossa dinâmica competitiva alinhando o nosso custo com a nossa capacidade de poder ser mais agressivo em preço, visto que a nossa excelência e a credibilidade junto aos clientes que a gente tem em todo o Brasil é bastante grande. Então, será um semestre e um ano bastante competitivo e a gente está preparado para enfrentar isso. Especificamente sobre a Argentina, a gente tem uma posição de market share um pouco melhor, e, portanto, ter acesso a esses clientes e a esse canal, né, eles nos dão a vantagem de poder estar nesta negociação mais atenta, mais agressiva, para poder ter a adaptação e sermos muito velozes na adaptação para essa nova realidade do mercado argentino, que tem uma abertura à competição externa que nos anos anteriores não acontecia. Então será uma dinâmica de muita atenção do nosso lado para que a gente consiga manter esse market share e eventualmente conseguir ampliar volumes para que o nosso custo fixo relativo consiga ser diluído na busca de mais volumes. A próxima pergunta também do Fábio, vou direcionar para o Olavo. Neste momento de caixa líquido de 190 milhões, como será o critério de alocação de capital para o ano de 2025? A companhia está analisando algum M&A? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos novamente. Obrigado pela pergunta. Fábio, em relação à alocação de capital, eu acho que primeiro ponto, ao longo dos últimos anos, a gente tinha uma preocupação de usar o caixa para desalavancar a empresa. Isso já não é mais uma preocupação para a gente, né? Hoje a gente tem uma posição super confortável e com muito interesse dos bancos em refinanciar as nossas dívidas, alongar. Então, a gente passa a dedicar os nossos recursos para retornar parte dele para os acionistas, né, através de dividendos ou até mais pelo JCP. Recentemente, a gente anunciou uma rodada de JCP com pagamentos trimestrais ao longo desse ano para se aproveitar dos benefícios fiscais. Mas eu acho que um ponto importante, e ontem saiu também uma reportagem aqui com o Bressan, que a gente fala do crescimento que a gente quer buscar para os próximos anos. Esse crescimento, ele vai demandar mais investimento dentro da empresa e fora dela, né? Quando a gente olha o que a gente tem investido de CAPEX ao longo dos últimos anos, é pequeno frente à nossa receita. Não é que esse patamar vai dobrar, triplicar, não é isso. Mas a gente pode esperar para essa jornada de crescimento um maior investimento aqui no CAPEX para a expansão. Quanto ao lado inorgânico, a gente tem um time de M&A já há algum tempo preparado aqui dentro da empresa. A gente aborda o mercado e é abordado em várias frentes. Acho que no passado chegavam aqui para a gente oportunidades de tamanho menor, que foi o que a gente olhou mais, que é aquilo que tem mais fit direto com o nosso dia a dia. Aparecem agora cases maiores, que demandam um pouco mais de recurso, que sempre a gente tem que olhar com muito mais cautela, mas
o tema M&A continua vivo, continua aquecido e, sem dúvida nenhuma, fará parte, seja do 25, seja dos próximos anos. Tá? A próxima pergunta ela vem do Matheus para o Bressan. Quando olhamos para os novos negócios e para a meta de dobrar a companhia em 5 anos, o quanto desse crescimento está dentro de casa e o quanto vocês vão precisar buscar via M&A? Olá, Matheus. Novos negócios, como a gente acabou de comentar, eles cresceram 300% comparado ao ano anterior. Se a gente volta a 22, esse era um negócio muito pequeno de 3 milhões e ele virou 216 milhões no ano passado. Então, para dobrar a companhia, a gente precisa que essa frente de novos negócios continue crescendo a ritmos de 3 dígitos ou de 2 dígitos muito altos. É isso que a gente está apostando muito do nosso compromisso de crescimento para que a gente consiga dobrar a empresa até 2030. Acho que é importante eu não tenho como te dizer exatamente quanto será orgânico, quanto será inorgânico, mas obviamente essa equipe que a gente tem, o pipeline de M&As e oportunidades que a gente avalia, é uma fonte importante da gente conseguir conquistar novos clientes, conquistar mercado, conquistar faturamento, conquistar EBITDA, de forma que isso colabore nessa meta de dobrar a empresa até 2030. Mas, por outro lado, tem as competências centrais que fazem parte do nosso core de atuação. Acho que a gente começou a reforçar esse time a partir do ano passado, com a chegada do nosso novo CTO e a ampliação da equipe de produto e tecnologia. E esses elementos mais core dos produtos centrais do nosso portfólio, que tem a ver com essa gestão de identidade e uso contínuo da prova de identidade em transações que cada um de nós precisa fazer ao longo do tempo, também é algo importante que será desenvolvido internamente. Então, acho que no equilíbrio aqui entre orgânico e inorgânico, a gente tem aproximadamente ou meio a meio ou 60-40. As oportunidades de M&A que chegarem vão ditar um pouco desse ritmo, mas o ritmo interno de poder desenvolver esse novo portfólio e melhorar o produto, ele já é um ritmo bastante intenso e é algo que a gente continuará fazendo ao longo desse 2025. A próxima pergunta ela vem do Paulo, também para o Bressan. Bom dia, poderiam comentar sobre como está o avanço em governo digital, onboarding e soluções mobile? Qual é a expectativa para 2025 em cada uma dessas frentes? Olá, Paulo. Sobre mobile, eu posso repetir a mesma informação de há pouco, né? A gente enxerga na parte digital de mobile uma adoção maior das operadoras ao longo do mundo, especialmente no lado oriente do mundo, né? Uma aceleração do uso do eSIM primeiro por uma decisão interna, né, de conveniência e adoção dessa tecnologia que continua avançando, e por outro lado porque se começam a chegar no mercado esse outro nível de device que está acessível à maior parte da população, que é a maior quantidade de devices disponíveis, mais no middle range ou no low range, que permitem que a gente consiga vender as nossas licenças tanto para os fabricantes, para os OEMs, quanto também implementar as nossas plataformas de gerenciamento da subscrição com as próprias operadoras. Então, mobile tem uma expectativa de a gente aproveitar essa onda de adoção e continuar crescendo. Em relação a digital onboarding, acho que essa é uma plataforma que a gente está colocando muito recurso de desenvolvimento interno, atentos também a oportunidades de parceria e de eventual crescimento inorgânico aqui, porque especificamente nessa frente do digital onboarding, a gente enxerga a adoção e a criação de uma plataforma que nos habilita a estar presente no ciclo de uso da nossa identidade em diferentes transações aplicadas tanto ao mundo dos benefícios públicos ou da concessão de benefícios do governo para o cidadão, quanto especialmente para atendimento das demandas do setor privado, especialmente bancos, e-commerce e o retail de modo em geral. Então aqui é mais do que o digital onboarding, é uma evolução de plataforma, por isso que ela precisa muito investimento de produto, porque nós temos um gap de produto aqui que precisa ser complementado e a gente está bastante atento a isso. Em paralelo a esse complemento do gap de produtos, a gente tem o investimento na melhoria
e na atualização desse produto, a gente também está investindo com time comercial e time de produto que consiga também acessar novos mercados, novos clientes, e vários deles já estão em pipeline de conversão, então a gente enxerga um ano também importante de crescimento aqui, especialmente naquelas competências centrais da nossa plataforma central de Digital Onboarding, que é as operações um pouco mais complexas, né, e que tanto o setor privado também precisa. Em relação ao governo digital, a gente já tem frentes em mais de 12 estados em negociação, um pipeline de conversão, então a gente espera que também ao longo do ano, qualquer uma das nossas ferramentas, dos nossos produtos à disposição desta frente de governo digital, elas consigam ser convertidas e implementadas. Nós temos vários dos projetos em execução, né? Essa frente do governo digital aplicada a estados, né, as secretarias que precisam digitalizar suas jornadas, tem ido num ritmo muito bem, mas também, por outro lado, a gente está olhando para as oportunidades dentro dos DETRANs, que também precisam de serviços que precisam ser digitalizados. Então, essa é uma frente bastante promissora e a gente continuará investindo bastante em todas elas. No ano passado, a gente fez algo próximo de 10% da receita. Para 25%, a gente espera chegar a 14% ou a 15% da representatividade desta receita dos novos negócios no faturamento total da Valid. É para isso que a gente está trabalhando. A próxima pergunta ela vem do Matheus, vou direcionar para o Olavo. No último trimestre, vimos margens bastante pressionadas em ID e Pay, principalmente. O que a gente deve esperar de margens em cada uma da vertical de negócio da Valid? Em mobile, ainda tem espaço para melhora? Em ID, deveríamos imaginar um patamar de margem EBITDA menor por conta dos investimentos necessários para sustentar os novos negócios? Bem, Matheus, acho que você comentou sobre margem mais pressionada no último trimestre em ID e Pay. Eu acho que aqui é mais em Pay do que em ID, né? A ID teve uma queda de margem, mas ela é pequena. Então, começando por ID, acho que a pressão que a gente tem de margem ali no último trimestre, ela se dá por início de alguns projetos, tá? Que aí você tem uma demanda de custos inicial. Esses projetos, aqui eu estou falando especificamente da implementação do projeto de ID na Bahia. Então, você tem custos iniciais e depois o ramp-up é muito rápido, então tende a equilibrar. Mas, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que a gente faz a transição para produtos mais de governo digital, aqui requer um pouco mais de investimento, mas eu acho que o patamar de margem que a gente tem hoje ali em ID, perto dos seus 30%, é um patamar super sustentável indo adiante. Em Pay, acho que a gente tem, o Bressan comentou um pouco da dinâmica que a gente tem visto. A gente teve uma pressão muito forte de dólar, né, uma valorização do dólar no último semestre, e especialmente no último trimestre. Aqui existe uma componente de custo do chip, das antenas, que é dolarizada, tá? E o repasse de preço aos clientes, ele não é automático e não é simples, então você tem essa pressão. Em função disso, a gente continua trabalhando intensamente em como a gente melhora essa dinâmica. Eu acho que, uma vez que a gente tem um balanço forte, isso dá um poder de competição grande para a gente dentro desse mercado, especialmente por todas as qualidades que a gente tem de entrega, o tempo de relacionamento que a gente tem com os clientes, tá? Fazendo aqui um gancho de Pay na Argentina, a gente viu, ao longo dos últimos anos, um cenário que foi muito favorável para a gente. Em função do todo o fechamento que o país teve e a Valid ser quase que o grande, único player internacional que estava lá, a gente se beneficiou disso. Ao longo do último ano, a gente falou várias vezes que esse mercado ele ia dar uma certa equilibrada, né? É difícil a gente imaginar que a gente ia ficar correndo quase que sozinho nessa raia, e a gente começa a ver aqui uma competição. A gente ainda tem uma posição muito favorecida, né? Conseguimos trabalhar melhor volumes, trabalhar custos, e é o que a gente está fazendo. Mas Pay, a gente vive hoje um cenário que eu acho que é o que tem aqui mais cautela, né? Em relação a toda a competição e o background que existe. Em mobile, o Bressan falou há pouco, a gente começou o ano de 24 muito apertado, teve uma evolução ao longo do ano, né, ao longo de todo
o ano passado a gente falou que o nosso objetivo era conseguir entregar ali margens perto entre 18% a 20%, a gente fechou bem próximo disso. E eu acho que esse é um patamar que, se a gente olhar historicamente, era como esse segmento se comportava. Tá? A gente aqui não pode fugir um pouco da realidade histórica. Com o passar do tempo, com o avanço das soluções, com o avanço de OEM, é possível que a gente tenha margens maiores nesse segmento. Só que esses novos negócios dentro de mobile ainda tem uma representatividade pequena dentro do todo. À medida que eles vão ganhando tração, é possível a gente buscar margens maiores aqui. Tá? A próxima pergunta ela vem do Nishio, vou direcionar para o Bressan. Com o guidance de dobrar a receita até 2030, CAGR interessante de 12,3%, poderiam falar um pouco mais desse crescimento no curto e médio prazo em 2025 e 2026, incluindo os desvios das renovações de CNH nos próximos anos? 2025, menores renovações de 5 anos por consequência da pandemia 2020. 2026, menor renovação por conta da extensão do prazo de 5 para 10 anos que começam a impactar em 2026. Como controlar os custos fixos da CNH para evitar a contração de margens? Obrigado, Nishio. Bom dia, tudo bem? Acho que primeiro quero mais do que, menos do que guidance, eu acho que a ambição de dobrar a empresa até 2030 é uma declaração de inconformismo de todos os colaboradores da Varig, de todo o management, de que a gente não aceita que os mercados que a gente atua, que a gente já tenha chegado na maturidade em todos eles. Então a gente enxerga sim que as competências históricas da Varig, e a relevância que a gente tem para todos os nossos clientes nos 3 ecossistemas que a gente atua, elas são competências que nos levam a ser ainda muito mais relevantes. Então, ele é um set de inconformismo, ele é um set de ambição interna, ele é um instrumento de mobilização de todos os nossos colaboradores para que a gente consiga acelerar cada vez mais na direção de poder fazer a empresa crescer, tanto no top line quanto nos seus resultados, porque a nossa história nos habilita a querer mais e a gente está planejando entregar muito mais. É conhecido de todo o mercado que essa realidade da CNH, tanto para esse ano de 25 quanto para o ano de 26, a partir de 26 e para o restante da vida da emissão do número de CNHs, já era uma realidade conhecida e precificada no passado. Eu já comentei isso em alguns calls anteriores, talvez em 2022, quando eu assumi na Varig a vertical de ID, ou mesmo em 21, quando eu estava tocando uma outra frente, talvez essa era a maior preocupação que eu tinha quando eu olhava para a vertical de ID. Como é que a gente iria offsetar essa queda brusca que nós teríamos na volumetria de emissão. Ao longo daquele tempo, essa preocupação ela deixou de ser preocupação. Ótimo seria se a gente pudesse manter aqueles volumes. Mas uma vez que essa é uma realidade dada, conhecida, a gente conseguiu ao longo dos últimos anos offsetar esse gap de receita com o início das operações com o governo digital. Então, a gente olhando para 25 e para 26, o que a gente tem já em 25 comparado ao gap que teremos de receita da CNH, o que temos em governo digital comparado ao gap de CNH, ele já offseta. Tem outros elementos aqui que a gente tem uma perspectiva positiva, aumenta a relevância da emissão dos documentos de identidade, especialmente a nova SIM, a Carteira de Identidade Nacional. Então, antes o nosso RG era 1/3 da volumetria. Nesse ano, a gente já está vendo nos últimos 2 quartos que ele é metade da volumetria. E olhando para frente, a gente tem, com certeza, a frente do documento nacional de identidade será 2/3 ou 3/4 da volumetria. Então, qual é a forma que a gente tem para poder resolver os custos específicos da CNH? O primeiro é uma readequação da estrutura e de atendimento a esses contratos, respeitando, obviamente, quais são as condições mínimas de operação daquele contrato. Uma segunda frente, a gente também continuar renegociando e nas relicitações, uma vez que a gente tem menos volume, obviamente, no modelo de venda da CNH como serviço, uma vez que temos menos volume, provavelmente o preço médio ele terá que subir. E uma terceira frente é a frente da gente poder aumentar o nosso escopo de serviço junto aos Detrans. Então hoje, basicamente, a gente oferece aos Detrans, essencialmente, a gente é mais conhecido pela emissão da CNH, mas a gente já começou desde a aquisição
parcial da Vsoft, a gente começou a oferecer produtos para formação de condutores, a gente está olhando oportunidades em governo digital de digitalizar outras jornadas junto aos Detrans, que são empresas do Estado, que são operações que precisam de muita tecnologia para operar. Então a gente se vê capaz de, por um lado, ajustar custo, por outro lado, aumentar o nosso escopo, e tudo isso vai fazendo com que a massa de receita, a massa de portfólio, os produtos que a gente cria e entrega para os clientes, vai ajudando a gente nesse longo prazo a ter a possibilidade de fazer a empresa ser muito maior lá em 2030. Mais uma pergunta do Nishio. O CEO Bressan mencionou recentemente sobre o crescimento inorgânico. Poderiam comentar mais sobre o pipeline de potenciais M&As, em especial tamanho e segmento? Há alguma região, tamanho ou tipo de empresa que esteja no radar da companhia? Estão mirando empresas apenas na unidade de ID? Cliente e produto. Os alvos potenciais estão mais focados em expansão de base de clientes ou no fortalecimento de portfólio de produtos? Nishio, aqui, complementando aquilo que o próprio Olavo comentou anteriormente, a gente tem uma equipe bastante dedicada a olhar um pipeline bastante amplo aqui de oportunidades que a gente busca ativamente ou que nos chegam, né, para teses que a gente pode investir. Algumas certezas a gente tem, né? O primeiro, geografia prioritária para a gente fazer M&As é Brasil, né? A gente tem um trabalho forte aqui para consolidar um posicionamento e um portfólio da Valid que respeitam aquilo que a gente tem declarado, que a gente quer ser uma grande plataforma de identidade e dados, a grande plataforma de identidade segura do Brasil. Uma vez que a gente resolve o Brasil, a gente pensa numa expansão geográfica, mas a gente tem nos próximos anos muito trabalho para fazer aqui dentro do Brasil. Então, claro que a gente está atento aqui, e a visão que a gente tem sobre essa plataforma de identidade segura e de dados, ela conecta não só competências centrais da Valid em biometria e em match biométrico, mas ela conecta na criação de serviços para a gente prover para o mundo privado, para bancos, para e-commerce, por varejo e todas as jornadas que a gente precisa provar identidade, né, para ter uma sociedade de mais confiança. Então, o segmento que a gente olha é um segmento que sim está voltado à prova de identidade, que é a nossa competência core ao longo dos últimos anos, mas aplicado a esse ciclo de uso onde a gente precisa provar que a gente é a gente mesmo nos serviços que a gente consome. Então, avançar para uma plataforma transacional é o nosso foco. E aí, nesse sentido, empresas que fazem transações muito conectadas ao digital onboarding e a essa parte de transacional são empresas que estão no nosso radar. Além de, obviamente, aumentar as nossas capacidades dentro de governo digital, então o GovTex também continua aqui, e esta frente de prova de identidade é o nosso grande objetivo de conseguir implementar capabilities internos e portfólio e, eventualmente, clientes, plataforma, canais que a gente pode acessar para ampliar a nossa presença dentro desse mercado. A próxima pergunta também do Nishio, mas eu vou direcionar para o Olavo. Poderiam comentar sobre o aumento de custos no quarto trimestre de 2024? Custos maiores foram principalmente pelo dólar mais forte. Como pretendem melhorar as margens em 2025? Nishio, eu comentei aqui há pouco, acho que na vertical de ID o aumento de custos ele se dá mais pelo início de uma nova operação, que aí você não tem a receita proporcional, isso se ajusta. Mas o maior aumento de custo individual, sem dúvida nenhuma, é o aumento do dólar. Quando a gente vê ano passado ali o dólar, meados do ano, perto de 5,40, etc., que ele vai para 6 muito rápido, isso afeta a gente. O que a gente tem feito para offsetar um pouco isso e, complementando com a sua pergunta de melhorar os custos e as margens? Primeiro, na parte de offsetar, a gente tem receita em moeda forte e a gente tem investimento em moeda forte. Então, isso não pega necessariamente dentro da área do EBITDA operacional, mas uma vez que eu tenho caixa fora do Brasil e o real se desvaloriza, eu tenho, né, mais real no final do dia. Tá? Então, você compensa ali um pouco no resultado financeiro. Na parte de margens, acho que volto aqui também na pergunta anterior que eu respondi, acho que quando a gente olha a Valid ali de
21 até 23, a gente teve um esforço expressivo de melhoria operacional. Tudo que a gente fez em relação à busca de sinergias, diminuir plantas, diminuir a quantidade de pessoas, sair de geografias que não faziam sentido, focar naquilo que a gente faz bem, fez com que a gente tivesse a capacidade de pegar as margens que estavam ali na casa dos seus 10 até 15 e levar para quase 25. Surfamos uma onda muito positiva de demanda estocada de documentos, cenário de ali em 21 e 22 de muita volumetria de cartões, o cenário da Argentina. Quando a gente vê uma queda de margem agora, não é algo, é claro que a gente olha isso com cautela, mas não é que a gente quer buscar ter margens de 30% nesse momento, porque elas são inatingíveis, né? Hoje, como o Bressan comentou há pouco, e a gente comentou ontem no artigo nosso que saiu, a gente está focado na transformação e no crescimento da empresa. A gente tem capacidade de entregar uma Valid maior. É claro que a gente não vai entregar esse crescimento a qualquer custo. Não é que a gente não vai olhar para as margens, mas eu acho que ganhos que a gente possa ter em margem aqui, eles são marginais. A gente não vai ver a empresa saindo de um 20 para um 30 nesse momento. Não é isso que a gente está buscando. A gente quer aumentar a nossa entrega com os nossos clientes, com novos clientes e, eventualmente, novos segmentos também. Tá? A próxima pergunta ela vem do Lorenzo, vou direcionar para o Olavo. Poderiam comentar as diretrizes gerais de dividendos para o ano de 2025? Bem, em relação a dividendos, eu acho que essa é uma pergunta que aparece bastante aqui para a gente e não mudou muito a cabeça aqui da administração e do conselho. Tá? A gente tem um pilar importantíssimo que é retornar parte do resultado para os nossos acionistas. A principal forma como a gente tem feito isso é através do JCP. Então, utilizar todo o benefício fiscal que tenha, a gente não vai deixar aqui dinheiro e oportunidade na mesa e a gente vai buscar isso. O nosso estatuto também define um mínimo legal, que é o da lei das SAs, que é o 25%. Mas quando a gente olha o histórico da empresa, desde o momento que ela abriu o capital em 2006, e considerando também o ano de 24, quando a gente olha o nosso lucro recorrente, a gente, em média, paga um payout próximo de 50%. Ano passado ficou em 53%, considerando o lucro recorrente. Vai ser isso que vai acontecer em 25? Acho que a gente acabou de começar o ano, né? Só com o que a gente já anunciou de JCP para esse ano, já tem uma parcela considerável de dividendos, né, de proventos a serem pagos. Ao longo dos trimestres e com o passar do ano, vendo a necessidade que teremos de investimento dentro de casa, M&As, tendo sobra aqui, com certeza isso será discutido e avaliada a possibilidade de retornar mais para os acionistas. Tá? Mas, então, resumindo, a gente vai se aproveitar da JCP no máximo que a gente tenha, vamos olhar as oportunidades de investimento, seja dentro de casa, seja no inorgânico, e tendo espaço a gente vai retornar para os acionistas mediante definições aqui do Conselho. Bem, pessoal, essa foi a última pergunta. Queria agradecer ao Bressan, ao Olavo e a todos que estão aqui acompanhando o call de resultados e colocar todos os canais de RI disponíveis para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Estamos à disposição. Bom dia e obrigada a todos.